A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 237 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, né? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 5 até o capítulo de número 8. Amém? Seria muito importante se você separasse um tempo do seu domingo, do seu dia, e se dedicasse a essa leitura. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? Faça sua marcação, suas anotações, o que você achar importante para que você extraia o melhor da palavra de Deus. Nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 6, dos versos 8 ao 10, que dizem assim: Mas deixarei um resto, porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações, quando forem espalhados por outras terras. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel, que se afastou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram com os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor e que não foi sem motivo que eu disse que lhe faria este mal. Amém? Bom, nós estávamos vendo aí, como Ezequiel teve visões de Deus, e como Deus o chamou e mostrou para ele como queria lhe usar, Ontem nós vimos, por exemplo, que Ezequiel seria usado como um atalaia, aquele que fica sobre a responsabilidade de vigiar, como para ver se o inimigo, seu adversário viria. Ele é aquele que traz a mensagem de alerta para as pessoas. Então esse seria o ministério do profeta Ezequiel. Nós vimos também que Ezequiel, assim como Jeremias e Isaías, seria levado a profetizar uma casa rebelde. Essa casa rebelde seria Judá, o povo que está lá na Babilônia, que é cativo e que mesmo assim ainda não entendeu que o que Deus falava pela boca de Isaías e Jeremias era a verdade. Bom, lá no capítulo 5, nós vamos ter Ezequiel tendo uma visão, ou melhor, uma revelação de Deus, pedindo para que ele rapasse a sua cabeça e separasse pequenas porções. Cada uma dessas porções de cabelo de formas diferentes, seriam as formas diferentes em que Deus trataria para castigar as porções do povo de Israel. Depois nós vamos ver ainda no capítulo 5 que Deus vai mostrar para Ezequiel as causas, quais foram os pecados que levaram o povo de Israel, de Judá, a serem castigados pelo Senhor. Dentre algumas delas, nós temos visto muito, e que será um dos temas de hoje, nós temos visto que a idolatria foi um ponto principal, porque a idolatria ela torna o coração do homem obstinado, ela torna o coração do homem rebelde contra Deus, intolerante à palavra de Deus. Então nós vimos que como consequência o povo rejeitou a palavra de Deus, passaram seus filhos no fogo, e assim por diante. No capítulo número 6, que é o texto que nós lemos para o nosso devocional, nós vimos que Deus tinha uma promessa. Embora Deus fosse julgar e castigar o povo de Judá, ainda iria sobrar um remanescente, como nós vimos aqui que ele chamou de um resto fiel, E algumas bíblias apresentam esse resto como um remanescente. Quem era esse remanescente? Esse remanescente seria um pouco que se permaneceria fiel. Nós precisamos lembrar que Deus sempre teve seus olhos voltados para todo o seu povo. Porém, de todo o povo de Deus, sempre apenas algumas pessoas ou alguns pequenos grupos se mantiveram fiel a Deus, Nós vimos, por exemplo, que lá no livro de Gênesis, quando Deus foi destruir o mundo com o dilúvio, apenas a casa de Noé
foi quem permaneceu íntegra diante do Senhor. Nós vimos também que em 2 cidades Deus não pôde salvar muitas pessoas, senão Ló e suas 2 filhas, que também eram corruptas. Nós vimos também que lá no Egito, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ninguém daqueles que saíram do Egito pôde entrar na terra prometida, senão Josué e Calebe, e assim por diante. Esses que sempre ficaram em minoria, eles são o famoso remanescente de Deus, ou seja, aquele pequeno povo que será o renovo, né? Eles serão a porta de um novo tempo. Então Deus fala que ele deixaria escapar um remanescente entre as nações. E é interessante que esse remanescente, ele vai, diferente dos rebeldes, ele vai se lembrar de Deus. E ele vai se lembrar do motivo pelo qual ele está sofrendo. E se lembrando do motivo, que é o coração infiel, o seu próprio coração infiel, os seus próprios olhos pecaminosos, né? Que se voltavam para os ídolos, para a idolatria, esse povo vai reconhecer o seu pecado. E reconhecendo o seu pecado, esse povo vai mudar de atitude, ele vai mudar de ação. E então eles vão saber que Deus ainda está no meio deles e que não foi sem motivo que Deus os castigou. Qual é o resultado disso? Renovo e restauração para o povo. Então, sempre quando nós reconhecemos nossos erros, nossas falhas, assumimos nossas responsabilidades e os pecados que cometemos diante de Deus e prometemos abandoná-los, o Senhor sempre tem um novo tempo, uma nova história, uma nova proposta preparada e reservada para as nossas vidas. Então, no capítulo 7, Deus vai mostrar que realmente Deus não vai ter misericórdia desse povo, que o fim chegou e que eles não podem fazer nada, né, para evitar então o castigo de Deus que está às portas. Por exemplo, no capítulo 7, verso 19, nós vamos chegar a ver que a prata e o ouro não vão poder livrar eles do castigo que Deus havia reservado, do qual ele chama aqui de a ira do Senhor. Isso nos arremete àqueles dias, mas também aos dias futuros que nós temos falado, quando Deus derramará sua ira sobre os homens da terra. E pelos homens terem muito dinheiro, muito poder aquisitivo, muitos recursos, os homens vão achar que o seu dinheiro, o seu poder, a sua estrutura financeira e política vai poder livrá-los da mão do Senhor. E não vai, porque a Deus ninguém compra e a Deus ninguém consegue fazer barganha. Bem, no capítulo 8, nós temos então novamente a idolatria de Israel sendo denunciada. Ele vai mostrar para nós que no 6º ano, no 6º mês, né, ao dia 5 deste mês, Ezequiel estava em sua casa junto com os anciões, quando de repente ele viu uma visão de Deus. E nessa visão ele volta a ver aquele homem que ele está em fogo, né? E uma parte do seu corpo parece metal, que brilha muito. Esse homem é o próprio Deus, que ele já viu lá no começo do livro. E ele vê esse homem cheio de fogo, né? E esse homem pega sobre os cachos do cabelo de Jeremias, que nos dá a entender que Jeremias tinha cabelos encaracolados, talvez longos, e Deus pega Jeremias pelo cacho do seu cabelo, leva Jeremias até os céus e conduz Jeremias em visão, no Espírito de Deus, até Jerusalém. Lá, chegando em Jerusalém, Deus coloca ele na entrada do portão, né, que fica para o norte, e ali ele começa a mostrar o que Ezequiel precisava ver sobre o seu povo, como o seu povo estava procedendo mesmo no meio do sofrimento. E é muito interessante que a glória de Deus estava ali. E além da glória de Deus, ali onde Deus vai colocar Ezequiel, havia uma imagem de ciúmes. Preste bem atenção nisso, havia uma imagem de ciúmes. Essa imagem provocava o ciúme de Deus. Então vamos lá. Um ídolo não é nada. Ele não tem vida, ele não tem voz, ele não ouve, ele não se move. O ídolo que eu estou falando é imagem de escultura, uma pintura numa tela, de alguém que nós chamamos de Senhor, de Senhora e assim por diante.
aquilo não tem vida, certo? Porém, o apóstolo Paulo vai dizer para nós no Novo Testamento que por detrás desses ídolos estão espíritos de demônios, certo? Então, quando alguém olha para uma imagem, quando alguém olha para uma escultura e faz ali orações, direciona ali as suas petições, acende ali velas, incensos, etc., essa pessoa, ela está traindo Deus, ela está dividindo a glória de Deus. E é essa atitude que gera em Deus o ciúme. Deus não tem ciúme da imagem, porque a imagem não tem vida, a imagem não respira, a imagem não tem ação, mas é a nossa atitude de trocar um Deus verdadeiro por um Deus falso, por um Deus que fala e ouve, por um Deus que não fala e não ouve. É a atitude de nós trocarmos um esposo por um amante, amém? Isso é muito profundo, isso é muito sério. Bom, a primeira imagem que Deus vai mostrar para Jeremias é quando Jeremias entra dentro do templo e Deus manda ele cavar uma parede. Ao cavar a parede, ele encontra uma câmara. E nessa câmara existiam 70 anciões. E dentre esses anciões estava Jazanias, né? E todos eles estavam adorando desenhos na parede, né? Desenhos de animais, répteis que estavam feitos na parede. Por isso que eu digo, como acabamos de falar agora, que nós não estamos falando apenas de imagens de esculturas. Às vezes podem ser pinturas, né? E eles estavam adorando esses animais, eles estavam se prostrando diante desses animais. Então Deus fala para Ezequiel: você acha muito o que eles estão fazendo? Pois eu vou te mostrar coisas piores. E então ele vai mostrar outra imagem. E nessa outra cena, ele leva Ezequiel em outro lugar, né? No portão, na casa norte da casa de Deus, e ali dentro estavam mulheres. E essas mulheres estavam chorando de joelhos a outro Deus. E esse Deus que elas choram se chama Tamuz. Quem é esse Tamuz que Ezequiel apresenta aqui? Esse Tamuz, a maioria das pessoas que estudam a história acreditam que ele seria filho de Semíramis com Nimrod, aquele Nimrod lá de Gênesis, né? Você se lembra que nós falamos que o Nimrod, ele renascia, né, todos os anos, quando as pessoas o adoravam por meio do sol. E a encarnação desse Nimrod era exatamente o Deus Tamuz. Uma coisa interessante é que o Tamuz, ele era o Deus da agricultura, o Deus da vegetação. Então as pessoas o buscavam, o adoravam, o veneravam para que houvesse prosperidade nas suas plantações. Algumas outras coisas interessantes sobre o Deus Tamuz é que o símbolo dele, assim como o de Jesus, é uma cruz. Assim como Jesus encarnava um Deus, ele também encarnava um Deus através da ressurreição. Outra coisa interessante é que em muitas imagens nós vemos o menino Jesus no colo de sua mãe. E exatamente dessa forma, essa era a imagem que muitas vezes era desenhada e esculpida nas paredes desse Deus, aonde que ele estava no colo de Semíramis, sua mãe. Então, aquele menino no colo da mãe, na verdade, era Tamuz. Devemos tomar atenção. Podemos estar seguindo caminhos que não são verdadeiros e adorando deuses que não são verdadeiros. Amém? Bom, depois Deus leva ele a outro local, dentro do templo também. E ali havia mais ou menos 25 homens. Esses 25 homens também adoravam a alguma coisa. Só que agora já não era uma pintura, agora já não era uma imagem, agora era um astro. E eles estão adorando ao sol. Deus então vê aqui 3 tipos de representação de adoração que incomoda ele. A primeira é quando as pessoas adoram uma pintura, uma imagem que não é um Deus verdadeiro. A segunda é quando as pessoas adoram uma escultura, que também não é um Deus verdadeiro, nada pode fazer por ele. E o terceiro é quando as pessoas adoram a natureza, que também nada podem fazer. A natureza foi criada por Deus e foi criada para o homem, para nós. Nós temos que usufruir daquilo que Deus deu para nós sem idolatrar a criação. Amém? Que Deus
separe você nesse tempo de corrupção, de tanta idolatria, de tanta mentira, que nós venhamos ser aquele remanescente fiel, que vai reconhecer os seus pecados, que vai buscar a Deus e encontrar em Deus o renovo necessário. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos, abra seu coração e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos. E te pedimos, ó Pai, para que o Senhor venha trabalhar poderosamente sobre as nossas vidas, que o Senhor venha agir poderosamente em nossos corações e em nossa mente. Nos abençoa, Pai, com a sua poderosa mão e nos concede a graça de sermos fiéis a Ti, diferente do Teu povo que muito tempo se manteve infiel diante dos Seus olhos. Faz de nós um remanescente justo, um remanescente que reconhece os seus erros, que não tem problema em se humilhar diante do Senhor para alcançar o perdão e a remissão de seus pecados. Que a sua bênção e a sua graça estejam sobre nós para nos abençoar e para nos livrar, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou te pedir humildemente que você deixe o like no vídeo, você compartilhe esse texto com alguém, esse vídeo com alguém, não para ofender, mas para abençoar. Amém? E que você tenha aí um ótimo domingo e fique com Deus, em nome de Jesus.